curiosidade mesmo, porque eu faço terapia. A terapia foi um divisor de águas na minha vida, por isso que eu falei de autoconhecimento e de potencializar. Eu me sinto uma outra pessoa. Trazer um pouco mais da profundidade da história dessas pessoas dentro do futebol e fazer entender que a pressão acontece para todo mundo e precisa sim falar disso porque tem muito adoecimento, né? É um ambiente que a gente só fala de resultado. Porque a gente pode dizer sim, há coisas que acontecem só ao Botafogo. Que coisas? Sair de uma pré-Libertadores e ser campeão. Bem-vindo a um novo projeto. Para começar, já vou falar que eu estou muito feliz da gente estar aqui, iniciando algo que eu sempre pensei muito em fazer, de tirar o futebol das quatro linhas, de tratar jogadores como seres humanos que são e não como números. Então a gente vai ter vários papos para bater, vários temas para trazer. E para começar logo de cara, eu escolhi um que eu acho muito importante e que para quem já me conhece como profissional, como repórter, sabe que é um ponto que eu sempre toco bastante, que é saúde mental. Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, do bate-papo que a gente vai ter aqui, vou fazer a minha função youtuber, que eu tô começando aí, mais de 14 anos de carreira, mas como youtuber, meu primeiro momento, então, ativa o sininho, assina o canal, deixem os comentários aqui sobre o que vocês acharam, outras possibilidades de entrevistas e vambora. Mas, enfim, obrigada a vocês dois, assim, já de cara, por terem aceitado participar desse primeiro momento com a gente. Paulo Ribeiro, hoje psicólogo do Botafogo, mas já passou por alguns outros clubes no Brasil. 6 anos já de Botafogo, né? Tá indo para sua 6ª temporada. Exato. 21 anos de Flamengo e 4 anos de Vasco. É uma estrada muito longa e acho que vai ter muita coisa legal pra gente falar aqui, Paulo. E logo vou apresentar você também, Emily. Obrigada por estar aqui. A Emily também psicóloga do Fluminense. Há bastante tempo também no Fluminense, indo pro seu 18º ano, né? Isso. Então tem muita coisa bacana de falar aqui. Então, assim, pra gente já começar e já colocar junto na apresentação, eu queria que vocês falassem um pouco, já de forma um pouco mais genérica, como que vocês veem a saúde mental hoje sendo abordada dentro do futebol? A gente tem alguns jogadores que tocam nesses assuntos. Eu falei, eu tô há 14 anos nessa estrada, eu vejo uma diferença um pouco. O Paulo deve ver uma coisa muito maior. Você também, desde quando vocês começaram, de como era lá atrás para como é hoje. Mas como os clubes olham para isso e a evolução nos últimos anos? Primeiro, que honra estar aqui com esse querido, né? Campeão da Libertadores. E fora que ele é nosso mestre, né? Acho que não estaria aqui com ele se não fosse ele, a Maria Helena, a Tereza, que eu tenho muita gratidão. São nossos pais, assim, da psicologia do esporte. Tá me chamando de velho. Não tô não, você sabe. Bom, e agradeço, Aline, o convite, né? Eu acho que essa oportunidade de falar de saúde mental é mais uma disseminação importante para a gente também atingir, além do esporte, né? Além do futebol. Bom, nesse tempo que eu estou na área, eu vejo que o que vem mudando também, além desse pertencimento dos atletas à área da psicologia, são os outros profissionais entendendo da nossa importância. Acho que com o avanço das ciências do esporte, a gente está conseguindo aí um espaço melhor, né? A gente está conseguindo falar mais abertamente. E acredito que, saindo um pouquinho daquela questão de saúde mental, só quem está doente, né? Então a gente fala muito que saúde mental não é a ausência da doença, né? Saúde mental é a prevenção. E quando a gente começa, né, a trabalhar também além das 4 linhas, onde a gente proporciona conhecimento, acho que a gente consegue também motivar as pessoas a entenderem o seu modo de funcionamento, porque a pressão não é só do atleta, né? E quando o psicólogo ele consegue também envolver as próprias pessoas da comissão técnica, as outras áreas, isso traz um envolvimento de conhecimento e de aplicabilidade, né? Então, nos últimos anos, por exemplo, a linguagem, né? Paulo e Maria Helena sempre falaram muito, né, Tereza, da questão do manejo da linguagem, mas eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco mais da profundidade da história dessas pessoas dentro do futebol e fazer entender que a pressão acontece para todo mundo e precisa sim falar disso porque tem muito adoecimento, né? É um ambiente que a gente só fala de resultado, né? O tempo todo de resultado. Mas isso foi mudando, eu acredito muito que pelas ciências do esporte. Então, hoje, eu acho que o atleta conseguir falar, o atleta conseguir desenvolver,
vem também da segurança que ele está sentindo psicológica, emocional, de se sentir acolhido pela sua vulnerabilidade, porque eu acho que durante esses anos o próprio, eu não gosto de usar a palavra perfil, mas o próprio perfil do atleta, né, que eu acredito que a rede social atrapalha eles de alguma forma, mas também eu acho que ajuda, porque eles ficaram mais reservados e entendem também a necessidade de falar um pouco mais daquilo que causa dor, porque a gente faz um acolhimento diferente. E óbvio que com a ascensão, né, da psicologia nas outras áreas, acho que nas outras modalidades esportivas, que eles gostam muito de assistir as outras modalidades, tem muitos amigos, né, em outras áreas como o surf, como basquete, como a própria ginástica, enfim, eles se conhecem. À medida que isso vai encorajando os outros, eles conseguem falar mais sobre, eles conseguem dizer mais sobre quem são verdadeiramente. Porque, na maioria das vezes, a gente olha, parece que é um personagem, né? A maneira de falar, a maneira de vestir. E quando eles entendem que eles precisam olhar para a singularidade deles, eu acho que isso desperta o que realmente eu sou e o que eu preciso, né, dizer a meu respeito, que eu tenho medo. Então, acho que isso foi mudando ao longo do tempo. Resumindo, é o autoconhecimento, né? Total. Total. Você se conhecer para entender e se potencializar como pessoa, para entender até onde você pode chegar. Total. Você falou que está do lado do campeão da Libertadores. Na verdade, eu estou do lado dos 2 últimos campeões da Libertadores, que é bom a gente ressaltar e destacar também, né, Paulo? E eu acho que, já que a Emily chegou a tocar nesse assunto, eu acho que pegando esse recorte, enfim, desse time do Botafogo e colocando uma autocrítica até de mídia, que é uma sensação de, às vezes, ter um desconhecimento profundo do que acontece e sempre coloca um pouco a culpa quando não tem um problema. O problema é físico que não aguenta, o problema é o lado mental. Ninguém quer cuidar do lado mental, mas o problema, o primeiro a ser apontado é do lado mental. É engraçado isso, né? Eu até fiz um post que até viralizou depois do jogo do Palmeiras, no meu Instagram, falando sobre isso, né? Eu disse, vamos parar com essa palhaçada, eu usei essa expressão. Até alguns veículos aí da mídia repercutiram essa fala. Por quê? Na realidade, Aline, eu acho que quando você fala de lado mental, você passa para compartimentar o atleta, né? Ou seja, a parte física, a parte mental, a parte tática, a parte técnica. Isso é um conjunto, é uma engrenagem, né, que funciona. E funciona a partir de quê? A partir do cérebro. E aí tem algumas curiosidades que eu acho que elas são importantes e necessárias para esclarecer determinadas pessoas, de que assim, o cérebro, ele pesa 1,4 kg da gente, né? Ele está dentro dessa caixa craniana aqui, dentro do encéfalo, né, como um todo. Ele só pesa 1,4 kg e assim, do nosso peso corporal, ele equivale mais ou menos 2% do peso da gente. E numa dieta de 2.000 calorias básica que a gente faz durante o dia, todos os dias, ele pega dessas calorias de 20% a 25%. Então, observa aqui como é que pode um órgão tão pequeno, tão robusto, de 1,4 kg, consumir de 20% a 25% das calorias que a gente ingere desses nutrientes. Então, é porque essa caixa aí, ela é muito importante, né? Então, assim, eu acho que nunca se levou tanto em consideração a questão cerebral. E ela hoje está em voga, as pessoas falam disso. E eu sempre procuro deixar claro para os atletas que, Paulo, cérebro, mente, você é o seu cérebro, você é o que você faz com ele, né? Se você tem um costume de agir de determinada forma sempre, você vai criar um padrão de comportamento daquele jeito. Mas quem sabe se você experimentar um outro caminho, né? Se você vir para o trabalho por um outro trecho, observar outra rua, um caminho mais florido, mais bacana, se você experimentar isso, você pode mudar a visão de muitas coisas. Então, a importância do tal lado mental, que as pessoas hoje comentam, ela está nesse intercâmbio que o cérebro faz com a parte técnica, com a parte tática, com a parte mental, né, como as pessoas gostam de chamar. Então, é um conjunto de situações que faz com que o atleta esteja bem. E o que é estar bem dentro do conceito da saúde mental que Emily explicou de forma brilhante?
é preciso um ambiente. O ambiente, ele é fundamental, né? Se você tem um ambiente bom, um ambiente bacana, um ambiente de troca, um ambiente de coisas positivas, a tendência é que você se sinta mais seguro, se sinta mais tranquilo para poder expressar a sua vontade. E você falou também de que os atletas hoje vão à mídia e falam sobre a saúde mental. Então, assim, atletas de ponta, isso para nós foi eu acho que um divisor de água dentro da psicologia do esporte. Quando os atletas de ponta começaram a vir para a mídia e falar, não, eu não quero fazer isso porque eu não estou num bom momento, né? Você já imaginou isso há anos atrás? Alguém falar que não está num bom momento? Tira esse cara, tira essa pessoa, né? Ou seja, não se levaria em conta o que essa pessoa está em termos de sofrimento psicológico. Então, eu acho que houve uma evolução muito grande. Eu que estou há 30 e tantos anos nessa história, estou vendo, e muito feliz, claro, vendo essas mudanças acontecendo ao longo do tempo. E eu fico feliz cada vez mais. Vocês vão falando assim, vão vendo várias coisas aqui, mas aí por isso que eu vou anotando, mas teremos tempo, acredito, para tudo. Primeiro eu queria entender de vocês, assim, como funciona o trabalho. Curiosidade mesmo, porque eu faço terapia. A terapia foi um divisor de águas na minha vida, por isso que eu falei de autoconhecimento e de potencializar. Eu me sinto uma outra pessoa. Eu acho que o poder que a gente tanto fala de empoderamento feminino, sim, no meu caso, vem de uma segurança e uma confiança muito grande de um processo de autoconhecimento. Mas uma terapia, nesse sentido, ela é individualizada, né? Ela fala da minha vida, dos meus objetivos e das minhas metas. Quando você traz para um macro, para um coletivo, acredito que a forma de trabalhar ela seja diferente. Vocês trabalham com coletivo, trabalham individualmente? Como funciona, assim, por curiosidade? Na minha transição de base profissional, eu tive que adaptar algumas coisas, né? Até porque era tudo muito novo para mim. Eu cheguei já no meio da temporada, né, e preocupada se eu ficaria ou não, porque o histórico era que não tinha tido ninguém muito tempo, né? Então eles não estavam acostumados, né? Teve pouco tempo, né? Alguns profissionais. E até a Tereza, né, que foi minha supervisora na base, foi profissional, em 2011, 2009 foi a última passagem, então assim, desde 2009 não tinha. E eu preocupada com aquele ambiente, né, como fazer, né? E obviamente a gente já sabendo do histórico como era difícil estar, porque tem essa questão de ser aceito. Porque o psicólogo é visto, né, com essa questão assim, para quem tá fracassado, para quem está com problema. E, no primeiro momento, Aline, a minha preocupação era eles fazê-los entender que eu trabalhava com potência. Eu trabalho com saúde, trabalho com prevenção de adoecimento, trabalho com seres potentes. E hoje a minha jornada, eu trabalho muito mais no individual, no profissional, sabendo que eu preciso trabalhar com os subgrupos e também o coletivo, mas hoje eu prezo muito pelo indivíduo. Então, a minha rotina é passar por todos os departamentos diariamente, até porque a gente tem uma escala de bem-estar, onde a gente recebe no aplicativo as respostas. Então, ali, por exemplo, estresse, sono, humor, eu entendo... Os jogadores respondem um questionário com frequência? Com frequência. Todos os dias. Todos os dias. E tanto que eles se sentem pertencidos que no corredor principal fica uma TV com ali os índices. Então, se a gente entender que ele passou do ponto, nós podemos abordar esse atleta. E os colegas das áreas vão avisando, olha, tem alguma coisa de estresse ali que, né, chegou e colocou. Então, eu com jeito vou abordando. E eu também tenho que entender que nem todo mundo gosta de ser abordado na frente de todo mundo. Então, eu vou entendendo como é que está esse dia desse atleta para tentar fazer uma intervenção e vou na fisioterapia para ir lá acompanhar o protocolo de prevenção, na academia, do pré-treino. Eu fico acompanhando ali a suplementação com a nutrição. Aí brinco, né? E a nutrição emocional, que eu brinco que é o abraço. Faço acompanhamento do treino, né? Tenho jogos também. Mas hoje a minha preocupação até, porque como muitos não tiveram contato com o psicólogo até na formação, num primeiro momento eu não faço a nossa anamnese, eu deixo que eles me vejam. Então, eu dou um tempinho ali de 2 semanas para eles entenderem como eu me comporto naquele ambiente. E eles vão se aproximando.
Então, os atletas hoje procuram a psicologia de uma forma natural. Às vezes, o colega pega pelo braço, às vezes vem da comissão, é uma observação minha, mas existe essa leveza que a gente precisa estar transitando. O psicólogo é membro da comissão técnica, né? Então, em caso de lesão, a gente tem um protocolo que o atleta faz acompanhamento de lesão. Pós-jogo, também esses atletas fazem um certo acompanhamento, além de algumas testagens que a gente faz, mas hoje, com esse tempo de trabalho, eu vejo que a gente precisa trabalhar a organização. Não só, né, a parte de campo, a parte de resultado só daquele grupo de pessoas. Porque eu preciso saber se o nosso treinador está bem, se a nossa comissão, nosso preparador físico, fisiológico, porque são seres humanos, né? E nós também, porque a gente também passa por esse processo. Isso é um ponto interessante, assim, o quanto que é importante o líder abraçar a causa, né? Exatamente. O treinador, porque certamente deve mudar muito o trabalho de vocês de comando para comando. Muda, até pela personalidade mesmo. E é uma coisa interessante porque, assim, a gente precisa entender que quem tem conhecimento da área somos nós. Nós temos que fazê-los entender de uma forma leve e, principalmente, entendendo que a gente está trabalhando com a potência para poder criar esse pertencimento e um engajamento que faça um trabalho, né, unificado. Até porque a gente tem lá uma escala de bem-estar, nós temos grupos que a gente compartilha. Então, por exemplo, no pós-jogo, eu acompanho lá a testagem da bioquímica da fisiologia, vou entender o que deu de parâmetro diferente. Ou então um GPS, né, que deu ali uma alteração de velocidade a mais, né, força. E o pessoal da análise de desempenho, que observa no vídeo algum comportamento, já sinaliza. Então, é um trabalho muito dinâmico, né? Onde a gente pertence. Então, eu falo que o nosso trabalho hoje da psicologia é um trabalho de criar facilitadores do bem-estar. Não é um trabalho único do psicólogo, essa responsabilidade é nossa, de intervenção é nossa. Mas o trabalho de cuidar de quem está do lado, isso tem que ser um trabalho de todos. O Paulo falou, né, que o ambiente ele é um lugar onde realmente é um potencial de resultado. E como eu trabalho com a psicologia da felicidade, um dos indicadores principais que a gente precisa avaliar são os relacionamentos positivos, que eu falo que são nutritivos. Uhum. Então, se a gente não tiver isso dentro do ambiente de trabalho, com a segurança psicológica, a gente não vai desenvolver um bom trabalho. Então, falar que o ambiente e todo mundo se responsabilizar por quem está do lado, então, o pessoal que faz a segurança, eu abordo, eu converso, às vezes eles vão perguntar alguma coisa familiar. Eu acho que a informação está crescendo e a gente precisa passar essa informação de bem-estar para todo mundo. E, às vezes, uma demanda aparece nem por um colega de trabalho ou alguém da área de ciências do esporte. Às vezes, é da pessoa que está ali varrendo o chão. Sabe? De perceber, olha, eu percebi que estava triste. Mas essa pessoa pode chegar para mim e falar, né? Olha, eu percebi que estava triste. A gente pega a informação para entender. É o cuidado com o outro. E com isso a gente vai falando de prevenção, como a gente fala sempre da prevenção do suicídio. Então, a prevenção também do adoecimento, né? Às vezes vê uma pessoa, de repente, mais agitada. Então, eu acho que ampliou tanto o nosso conhecimento que eu acho que tem a ver com aquilo que você perguntou anteriormente. Está crescendo porque a informação está chegando por todos os lados. E por que não a gente potencializar essas pessoas com informação? Eu acho que facilita o nosso trabalho. Acho que dá para criar um ambiente de proteção, né? De facilitação do bem-estar. Eu acho que esse tópico que a Emily colocou, Emily, é muito importante. Porque assim, nem sempre foi assim, né? Hoje, a gente nos clubes grandes e nos médios, você tem uma coisa que chama-se NSP, Núcleo de Saúde e Performance, outros chamam Centro de Saúde e Performance, mas é tudo a mesma coisa. Nesse núcleo de saúde, que eu posso responder pelo Botafogo, a gente tem reuniões pré e pós-treino, né? Nessas reuniões pré-treino, a gente discute como é que está o atleta para aquele treino daquele dia, né? Como é que está o acompanhamento de atletas lesionados, tem o questionário de bem-estar, onde a gente projeta na televisão também, e a gente vai entendendo como é que aquele atleta está indo naquilo ali. E aí você tem junto um fisiologista, você tem um nutricionista, você tem assistente social, você tem um preparador de goleiros, tem profissionais hoje dentro de uma comissão técnica, né? Uns chamam de staff, né? Separam a comissão técnica como só o treinador, né? E a gente como staff do futebol.
E tem clubes que incluem o profissional dentro da própria comissão técnica. E isso tudo é discutido dentro desses profissionais. A psicologia, lá atrás, quando eu comecei, não era dessa forma, né? A gente não tinha esse acesso ao médico. Aliás, era o médico que determinava tudo, né? Ele que conduzia um departamento médico. Hoje, no Botafogo, não tem um departamento médico, tem um núcleo de saúde, né? Onde os médicos estão inseridos nesse núcleo de saúde. E a gente tem um gerente que coordena todo esse trabalho que a gente vai fazendo. A gente tem um KPI que a gente diariamente marca nesse aplicativo o que a gente faz, né? Assim, são coisas que atrás eu não imaginava que pudesse acontecer. Por que eu quero dizer com isso? A importância da troca de informação. Dados, a gente precisa de dados. Hoje a gente vive de dados, né? Mas não são só os dados. A gente leva em consideração os sentimentos, né? As coisas que os atletas estão vivenciando. Muitas vão para a mídia, né? Outras ficam lá dentro. A maioria não, inclusive, né? A maioria não, fica lá dentro com a gente e a gente tenta meio que ajudar nesse processo, né? E assim, o que eu posso te garantir é que acontece muita coisa que a mídia não tem conhecimento. Então, o olhar hoje que se tem para o futebol não pode ser um olhar dentro só da hora do jogo. O jogo é só um espetáculo, né? Existe uma série de coisas que acontecem para aquele jogo rolar de uma forma bacana. E falando particularmente, eu sou uma pessoa meio que desconstruída da figura de psicólogo. Emily também, né? Eu falo palavrão, né? Eu dentro da fisioterapia, eu brinco. Tem jogador que aperta a minha mão, aí faz sinal feio para mim, né? Aí eu digo, passa na minha sala, não sei o quê. Então, assim, criar esse clima para gente, como psicólogo, como aquela pessoa que vai, entre aspas, consertar o atleta, é fundamental. Por isso que eu falo que o ambiente que a gente cria traz de volta para a gente uma intervenção bacana, um encontro bacana, uma relação de confiança bacana com o atleta, mas nem sempre foi assim. Certamente, esse tipo de postura deve ser ainda mais importante num meio como o futebol, né? Que existe um bloqueio de expressar a sua vulnerabilidade, né? Existe um bloqueio, então essa relação principalmente facilita. No meio eminentemente masculino. Masculino, né? Exatamente. Porque assim, homem não pode chorar, né? Exatamente. Ou seja, então, assim, desconstruir isso leva tempo. Mas eu acho que a gente está conseguindo, de alguma forma, né? Eu acho que as pessoas hoje falam do que estão sentindo, não, Emily? O homem não pode chorar, a mulher não pode sentir raiva porque está desequilibrada, né? Tem esse... Tá no ciclo menstrual. Entendeu? Tem uma série de coisas. Então, assim... Sei bem. Então, a gente está nesse meio, mas eu acho que à medida que a gente consegue entender que somos seres humanos, né? Eu brinco muito assim, ninguém aqui é mula sem cabeça. Então, não tem essa de que é só daqui para baixo, né? Que o Paulo falou muito bem, né? A ligação é única. Então, eles precisam, né, entender a importância de cuidar, né? E eu sempre falo, né? A saúde mental é uma vantagem competitiva. As pessoas precisam entender que isso é vantagem. Hoje, cuidar da saúde mental, né? No ranking do relatório de felicidade, por exemplo, se a gente para olhar... tem indicadores, por exemplo, hoje a gente vê empresas que as pessoas colocam na bolsa, investem na bolsa de valores, empresas que tratam dos seus funcionários de maneira humanizada, porque a chance de você aumentar, né, o padrão econômico é muito grande. Então, quando a gente fala de um ambiente saudável, a gente também está falando de economia. E a gente chega num ponto que a gente não falávamos também antigamente. Porque, assim, estando bem, a gente vai ter receita. As pessoas precisam entender isso. É um indicador extremo, saúde mental é um indicador, óbvio que não é só a parte econômica, mas o como isso vai fazer o diferencial para a economia do clube e, detalhe, o bem-estar que isso gera o impacto na instituição, porque tem mais emprego, tem mais investimento nas pessoas. Enfim, isso a gente leva para fora, porque quando a gente fala de clube ou de uma instituição esportiva, a gente está levando também o exemplo, né? Como que a gente pode impactar do lado de fora, além do jogo em si. Eu acho que tem um dado importante também que a gente precisa pensar, assim, pode parecer para o público em geral de que o psicólogo é aquela pessoa que cuida com muito carinho do atleta, que passa a mãozinha na cabeça do atleta. Né? Eu vivi muito isso lá no início, né? Achavam que a gente era inspetor de colégio, né? Que tinha que reportar sempre ao Ou então a gente era a pessoa do castigo, né? Isso, Aprontou, vai para o psicólogo. Graças a Deus isso mudou. Mas o que
O que é importante nessa história toda? É a gente entender que a gente tem uma participação na performance, porque tem um custo-benefício do clube. O atleta tem que entregar alguma coisa, né? E para ele entregar alguma coisa boa, a gente precisa preparar esse background dele, né? Para que essa coisa boa venha e aconteça. E é dessa forma que a gente constrói essa história dele, esse processo, né? Então, assim, não tem essa coisa de você não vai ser um ambiente maravilhoso, tudo vai estar lindo. Não vai. Né? Cada dia no futebol tem um slogan de uma televisão que diz assim: em 20 minutos tudo pode mudar, não é isso? Então, assim, no futebol, em 5 minutos tudo pode mudar. E a gente, enquanto profissional, tem que estar preparado para essa mudança, né? Eu posso chegar hoje, amanhã para o treino, o Luiz Henrique não vem para o treino porque teve um problema sério, bateram no carro dele. Eu estou hipotetizando, pelo amor de Deus. Devaneou. Pelo amor de Deus, né? Ele já está voando essa hora, ele não está nem, pode ficar tranquilo. Então, assim, tudo pode acontecer e eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar a postos para poder ajudar naquela... E a forma como a mídia funciona nisso tudo, é que você deu o exemplo do Luiz Henrique, a forma como as notícias surgem e hoje o além da vida profissional ser interessante, repercutir, o quanto que isso impacta na vida deles. E assim, tem coisas que até também passam por mim que eu não sei. Tamanha é a rapidez do acontecimento hoje. Nós e os atletas, a gente lida hoje com um sem número de informações e a maioria delas irrelevante. A gente consome essa informação, né? Então, assim, é importante que eu abra a cabeça desse jogador para entender que ele precisa consumir coisa boa para ele, né? Ocupar a cabeça dele com coisas boas, né? Então, assim, acho que hoje o trabalho conjunto, Emily falou muitíssimo bem, não é o psicólogo, né? Quando se fala de trabalho mental, quando se fala de potencializar isso, é nesse encontro de profissionais que a gente vai potencializar. Não está só na nossa mão fazer isso. Está na mão do gerente criar um relacionamento bacana, falar a verdade para o jogador detesta que minta para ele, né? Não inventa história para ele, não diz que vai pagar uma coisa num determinado dia e não cumpre aquele compromisso com o atleta, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente escuta, porque é muita informação. Vocês não têm noção. Olha o exemplo que você trouxe, vive. né? Se não fala para ele que ele que vai pagar e não pague. Ou seja, é um outro núcleo completamente diferente de vocês. Exatamente. E até isso vai afetar diretamente no trabalho de vocês também. Não tenha dúvida disso. Eu acho que me chamou muito a atenção como o processo funciona. Porque é isso, quando a gente fala do psicólogo, a gente tem muito a sensação que vamos para minha sala e vamos conversar comigo. E tudo estará resolvido. Exato. Não, nem sempre resolvido, mas pouco essa ideia de que é um ecossistema. Pronto, esse é o nome. É um ecossistema isso. E a forma como ele funciona. Isso. Quando você dá o exemplo da menina que varre o chão, quando você dá um exemplo que eles chegam e eles fazem um relatório, é muita coisa incluída. Só que, pelo que eu vivo dentro dos clubes, eu percebo que a postura dos treinadores ela é muito importante para isso reverberar ou não dentro do clube, para isso funcionar ou não. E aí, mais com você especificamente, eu acho que nesse momento com o Arthur Jorge, ele é um dos treinadores que eu mais consigo, recentemente com o Luiz Castro também. O Luiz Castro falava muito com a gente sobre o assunto, mas o Arthur Jorge é um cara que fala bastante sobre saúde mental e demonstra pra gente que isso é uma coisa importante. Quando você fala, eu tenho reuniões pré e pós-treino, isso impacta diretamente no treinador. Tem essa troca também com o treinador e tem diferença de comando para comando? O Arthur Jorge pode parecer piegas o que eu vou dizer, né, pelo momento que a gente está vivendo, mas eu já trabalhei com muitos treinadores na minha vida. Pode dar vários exemplos aí, porque, falei, gente, 4 anos de Vasco, 21 anos de Flamengo. Mas o Arthur Jorge, ele reúne tanta coisa bacana. Ele é um cara que te escuta, ele é um cara que te procura para te perguntar o que você acha disso, né? Ele sai do lugar dele de Todo-Poderoso, porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o grande líder daquilo ali. E ele vem até você. Isso é difícil encontrar em treinador. Muito difícil, né? Então, assim, a figura dele hoje é nela que vão convergir todas as nossas informações. Imagina a cabeça de um cara desse lidar com tudo que o núcleo de saúde leva para ele de questões com relação a treinamento. O jogador, como é que tá? Como é que foi o treino dele no dia anterior? O que aconteceu que ele não conseguiu alcançar V6, né? Um nível de velocidade maior. É muita informação. E ele inteligentemente consegue separar coisa por coisa. Tem dia que ele tomba, né? O Arthur teve um evento que eu acho que todo mundo deve ter sabido, acho que não tem problema de eu falar. A família dele veio para cá com a sua cachorrinha,
né? E a filha dele foi passear com essa cachorrinha, um cachorro enorme, foi, abocanhou a cachorra, matou a cachorra, né? Ele chorava copiosamente. Para né? quem tem cachorro entende muito bem. E aí eu falei para ele, eu entendo o que você está sentindo, consigo sentir hoje a tua tristeza, o que passa na tua cabeça, o que eu vim fazer nesse país, né? Minha filha, por que eles vieram para cá, por que trouxeram a minha cachorra? Eu sei que você deve estar com essas questões todas na sua cabeça, mas agora eu quero que você chore, faz o que você está com vontade. E ele despenca. Tamanha pressão, né? Tamanha pressão de todos os lados. Então, assim, é muito difícil encontrar num treinador todas essas características. Claro que ele vai falhar em algum momento, né? Como qualquer um de nós, mas é muito difícil encontrar nele, em algum outro treinador, todas essas características que o Arthur Jorge tem. Para mim é um prazer maravilhoso trabalhar com ele. Que bacana ouvir você falar que até coisas como não atingiu a tal velocidade, ele liga isso à saúde mental de alguma forma e te procura, né? Sem dúvida. Não deve ser uma coisa comum. Ele chega para mim e diz assim, pô, eu tô notando que o atleta tal, não vou dar o nome, né? A leitura corporal dele é ruim. Que incrível. Você precisa ver isso. Né? Então, assim, ele tá ligado em tudo que está acontecendo. Né? E ele tem um grupo na mão. Né? E é muito difícil isso acontecer. Ter 100% das pessoas ali trabalhando para ele. E é isso que faz um ambiente bacana. Sabe que eu mandei mensagem para vários... A gente, quando tá mais próximo do dia a dia, a gente sente algumas coisas, mesmo que a gente não... Eu falo, a gente sabe 5%, vou dizer, a gente sabe 10%, 5% a gente vê... Eu, pelo menos, né? Porque eu entendo que nem tudo que a gente tem nas mãos, eu acho que é certo a gente passar adiante. Uhum. E ainda assim a gente sente algumas coisas diferentes. Eu mandei mensagem para algumas pessoas... agora depois do título do Botafogo, e falando justamente isso. Quando a gente entrevista o Marlon Freitas, por exemplo, ele fala sempre de unidade, de time, de equipe, de grupo, de funcionários. Eu não me lembro a última vez que eu vi essa coisa de... sem ter um personagem forte e ser coletivo, mas quando eu falo coletivo, não é o coletivo dentro de campo, não. É o coletivo funcionário. E a gente vê aquele segurança que eu sei que tá no Botafogo desde que eu comecei, os meninos da assessoria que estão lá, e tu vê que ele faz parte do grupo mesmo. O quanto que isso é uma unidade. E o que me chama mais atenção é ter um treinador que chegou há tão pouco tempo e pegou esse feeling, sabe? Entendeu isso? É difícil, né? Eu persegui, Aline, durante até hoje, o momento que eu estou no Botafogo, eu perseguia um objetivo. E todo treinador que chegava eu conversava sobre esse assunto com ele, mas o Arthur Jorge conseguiu reunir ali as melhores saídas para essa história, né? E o Botafogo tem uma melancolia, né? Tem algo guardado nele, e com razão, né? Eu digo, e com algumas frases que denunciam isso. Por exemplo, tudo isso acontece com o Botafogo, né? Há coisas que só o Botafogo passa, tinha que ser com a gente. Então esse choro, ele não dava para nós uma identidade, né? Ou melhor, até dava uma identidade, mas uma identidade também ruim. Isso reverbera no servente, reverbera no gerente, reverbera no fisiologista. E assim, o que eu tinha como objetivo era assim, o Botafogo precisa conquistar um grande título para que isso seja temporariamente apagado. Apagado por quê? Porque a gente pode dizer sim, há coisas que acontecem só ao Botafogo. Que coisas? Sair de uma pré-Libertadores e ser campeão. Ter um jogador expulso no primeiro minuto de jogo e ainda assim ser campeão. Entendeu? Aí você muda eu não gosto de falar isso, mas é o tal do mindset. Não, mentalidade, né? É melhor. Mentalidade. Vocês não gostam de mindset? As pessoas gostam de falar tudo em inglês hoje. Né? Eu vou te fazer um call. Um budget. Exatamente. Então, assim, eu vou no português mesmo, porque é a nossa língua mãe. É mentalidade. Quando você incorpora uma outra mentalidade, e você falou do Marlon, eu vou ter que falar dele, o Marlon saiu ano passado amplamente criticado. Você não tem noção de quem foi o cérebro desse grupo, e foi ele. Essa foi a pergunta que eu fiz para ele. Essa foi a pergunta que eu fiz para ele na Zona Mista. E eu falei, a gente tem que esperar o momento certo para as perguntas certas. E esse é o momento, porque foi o cara que entrou em campo vaiado no início da temporada. Isso. Foi o cara que ouviu todo mundo dizer que ele tinha que mudar de time. E é o único cara permanecente no time titular da temporada passada, levantando um troféu do título mais importante da história do Botafogo. Resiliência então, aqui, ó. E o cara que grita no vestiário para todo mundo, né? Então você vê o quanto que ele teve que ser forte. A gente falou disso, ele fala, eu não gosto de falar de mim. O Tietchan tem muito isso também. Toda hora ele fala, eu não gosto de falar de mim, eu não gosto de falar de mim. Fala, eu não gosto de falar de mim, mas eu sei o que eu tive que suportar e o que eu tive que
de alguma forma, né, dentro dele, construir para conseguir ser esse cara forte Sem que ele dúvida. é hoje. Então, assim, essas coisas para fora, para o externo, as pessoas não veem, né? Isso tudo foi o processo que construiu essa grande vitória Você que a gente com ele? teve. Sim, claro. Né? Não só eu, não é isso, né? Ou seja, esse processo com todos esses profissionais ali ajudando, construindo essa história que a gente... Mas essa mentalidade de líder, você acha que tem a ver? Isso começou, essa mentalidade, ainda com o Thiago Nunes, no início do ano. A pré-temporada foi com ele, com o Thiago Nunes. Então a gente precisava de um símbolo que fizesse as pessoas terem medo do... Gente, eu estou contando muita coisa. Sabe, porque eu não tinha essa ideia do Marlon. Eu sempre falo isso quando me perguntam. Se você me perguntasse no início da temporada, eu não achava que ele ia ser o líder que ele é hoje, assim. Mas deixa eu só contribuir com a questão do Marlon, que o Marlon foi nosso da base, né? Do Flu. E aí, gente, tem uma coisa que é sempre muito bonita de falar, que é a essência. A integridade do Marlon, sabe? Desde jovem, essa coisa de... Porque ele, assim, ele é o líder. Ele se preocupa com o outro. Isso. Né? Vai além dele. O propósito do Marlon não é ele conquistar. Até me arrepiei, ó. Então, eu lembro, né, ele já tinha adotado a psicologia lá desde a base. Então, assim, mas eu acho que essa essência dele, isso, como isso vem até hoje, né? Eu falei com ele bonito, também. falou. Então, assim, a integridade, né, é uma força que a gente fala, força de caráter. Então, eu acho que isso também é outra coisa que fez ele segurar, ser resiliente, olhar assim, não, eu vou seguir, né? Porque vai muito além da minha dor, né? Porque deve ter doído muito, né? A quantidade de vai, reclamação, enfim. Mas eu queria contribuir porque... Olha a importância da gente entender quem é esse atleta já lá desde o início. Desde novo. Né? E ele ele saiu do Fluminense e foi para um monte de lugar, né? E olha que bacana, ele preservando a singularidade dele, o caráter dele, a essência que é a integridade. Né? Então, assim, é muito bonito, eu queria contribuir porque é disso que a gente precisa, né? Vai muito além de um resultado. Olha o resultado que se chegou. Com gosto, né? Com sabor, mudando a identidade, né? Olha que legal. Eu vou trazer um outro nome sobre desde a base, mas a gente só precisa terminar de você concluir a parte da mentalidade do Marlon. Você falou que foi algo que começou a ser construído no início da temporada, essa coisa de liderança. Isso, não só de liderança, mas de mentalidade mesmo, né? De entender que a gente precisava de uma identidade. E aí o Thiago Nunes pensou na figura de um cachorro, né? Eu conversando com ele, vamos pensar num cachorro que é o Botafogo, né? Mas aí fizeram alguns desenhos, né? Alguns, eu não sei dar o nome disso, né? Como é que chama? Isso. Design, né? Acho que é isso. Design criaram alguns cachorros, aí eu conversando com o Thiago Nunes, esse cachorro precisa ser brabo. Gente, eu tô impressionada. Brabo. Desculpa te interromper, porque é uma coisa que eu não achava que a psicologia interferia. Você entende o processo, como ele é feito? Mas eu sou um pouco enxerido. É por isso que eu falei pra você que eu sou. Eu penso em algumas coisas meio fora da minha realidade enquanto profissional de psicologia. Por isso que eu disse para você que eu sou um pouquinho mais desconstruído nesse sentido, né? Então eu acho que tudo que se refere ao que o jogador vê, o que ele acredita, o que ele pensa, está relacionado com psicologia. Enxerido não, cooperativo, é diferente. É cooperativo? Enxerido é negativo. E aí criou-se aquele cachorrão que hoje todo mundo tem, fizeram camisetas, não sei o quê. Eu sempre pedi, pintem o vestiário do adversário, porque era muito bonito o vestiário do adversário. Não pode ser bonito. Passar uma... Né? Pinta tudo de preto, pintaram tudo de preto, mas muito tempo depois, né? Porque assim, existem coisas que só uma autoridade maior do que eu vai dizer, faz assim, eu vou espetando, né? Até o momento de eu conseguir. É mais ou menos isso. Então, hoje o vestiário do visitante no Botafogo é negro, todo preto, né? Assim como é o do Corinthians, que isso aqui é um hospício, né? Tá lá no vestiário do visitante do Corinthians. Então, você já fica meio que impressionado. Então, assim, eu acho que todos esses detalhes vão compondo um histórico de coisas que a gente vai criando e tentando mudar a mentalidade do botafoguense. E a gente conseguiu. E do Marlon é desde esse início Desde esse início. O Marlon é uma figura à parte em qualquer avaliação que você tenha de qualquer atleta. O que acho que fica muito evidente nisso tudo é a importância do espaço que vocês precisam ter.
Porque para influenciar em todas essas áreas não é uma escolha de vocês. Não. É um espaço que tem que ser aberto, E né? assim, se for uma pessoa que está entrando agora, não vai conseguir fazer isso, né, Emily? Né? Porque assim, É um a gente espaço já conhece as conquistado. pessoas, a gente tem os contatos, sabe com quem falar. Isso é outra coisa muitíssimo importante para um psicólogo do esporte. Saber com quem falar, como falar, na hora que falar, né? Isso é muito importante. A gente precisa se manter num estado eu estou aqui, tá, quietinho e tudo mais. E às vezes a gente avança, às vezes a gente cobra alguma coisa, mas a gente precisa dar poder para essas pessoas. Elas têm que se sentir empoderadas. Não tem que ser eu, não tem que ser o meu nome. Ah, pode ser o da Aline. Pode, para mim tá tudo bem, desde que seja feito. Entendeu? Então, assim, a gente vai meio que... como é que eu vou dar um nome para isso? Meio que cavando alguns caminhos, né? E esses caminhos, uma hora, eles vão acontecendo. Eu diria agora que a gente sabe 3% de como funciona um clube e o torcedor talvez saiba de 1, 2, né? Porque é isso, é tantos detalhes. E vocês vão falando, várias coisas passando pela cabeça, mas você trouxe o assunto do Marlon na base. Eu acho que tem outro assunto que é muito parecido, que dá pra gente passar pro Fluminense. É claro que o momento do Fluminense hoje não é um momento bacana e é um momento de altos e baixos, né? Para um time que foi campeão da Libertadores, pro que passa agora. Sim. Mas numa zona mista recentemente, eu lembro que foi um jogo que o Martinelli foi muito bem. E eu perguntei pra ele se ele não achava que o tratamento de um jogador que vem da base é diferente de um estrangeiro. Porque parece que, às vezes, a paciência com ele é menor por ter o conhecimento e um jogador que veio de fora esse ano nem tá tendo tanta oportunidade, joga menos do que ele e as pessoas esquecem que ele existe. Mas ele, a torcida pega no pé. E eu lembro que eu perguntei isso pra ele e ele falou... E aí ele entrou no assunto da saúde mental. E ele disse que é algo que não é de hoje, que é algo que ele faz há muito tempo e que é algo que ele trabalha pra isso, de alguma forma, não entrar na cabeça dele. E você conhece ele desde a base, né? Sim, sim. O que a gente sempre precisa preservar, Aline, é justamente essa essência do atleta. Porque se ele não souber quem ele é, ele vai se afetar. E o fato, de repente, desse corporal do Martinelli, né? As pessoas têm uma questão de rotular muito forte. Muito educado. Muito educado. E aí o que deveria ser positivo, diga-se. Exatamente. Então, assim, ele não pode desconstruir, se desconectar de quem ele é. E aí o reforço sempre foi se conectar cada vez mais com essa essência dele. Porque aí, se ele se desconecta, aí que ele vai ladeira abaixo. Porque ele é um rapaz jovem, tem muita pressão, mas o mais lindo dessa história toda é ver o quanto ele desenvolveu a resiliência dele. Óbvio que ele também teve altos e baixos, mas quando a gente tem esse contato e vai mostrando, né, o Paulo falou dos caminhos, eles vão entendendo quem são eles, porque o cuidado que a gente precisa ter, a gente precisa de validação, ponto. Todos nós, de alguma forma, a gente busca uma certa validação. Ser aceito é importante. Tá? E o Marte, assim, ele tem uma gentileza que o futebol não está acostumado. Então, assim, a gente já... Aí o Flu, né? Já tem aquela coisa, né? Do time disso ou daquilo, né? Já tem as músicas. Não, isso não importa. O que importa é o que ele vai fazer, né? Como ele vai fazer e qual é o objetivo dele. E tem uma coisa que eu não... A minha preocupação era virar um personagem. Ser a pessoa agressiva que ele não é. Porque para parecer que você quer, você tem que mostrar, você tem... E às vezes não é nada daquilo. Não funciona. Então quando você... E isso é perigoso porque você pode até criar um trauma. Por exemplo, o burnout é trauma. Ponto. Tá? Burnout é trauma. E aí você pode criar um burnout porque você se desconecta. Se desconecta de quem você é. Então, a gente não pode permitir isso, né? Por isso que estar inserido no ambiente, né, de comissão é de extrema importância. Porque o Paulo falou do corpo, né? Que o treinador falou, do Arthur. Por exemplo, eu tô no aquecimento, eu tô vendo o atleta treinando com as mãos assim, tenso, assim, né? aquecendo. E aí ele para na água, MMA ou futebol? Assim, brincando, ninguém tá vendo. Ué, como assim? Eu falei... Você tá aquecendo com os punhos assim.
Eu não vi. Então o atleta, mas você está percebendo? E aí a gente vai ensinando a emoção. A emoção é uma narrativa. Vê o que a sua emoção está dizendo para você. Aquele preparo para entrar para o jogo, aquele preparo do aquecimento. Eles vão entendendo, né? O que eles vão dizer para eles mesmos, né? Quais são as narrativas internas. Então, esse trabalho, ele é de longo prazo. Nosso trabalho é de longo prazo. Então, não adianta chegar e não conhecer as pessoas, não sair aplicando palestra motivacional, porque você não sabe nem o público que você está trabalhando, né? Enfim, a gente tem história para... Mas o caso dele, ele conseguir verbalizar, inclusive, isso, né? De falar da saúde mental... Ele não se preocupou se vão achar que ele estava de mimimi ou não. É ele, ponto. Mas né? nem todos vão conseguir fazer nem isso. Todos, nem Essa todos. que é a questão. Eu acho que um tempo atrás, Paulo, eu acho que ele não falaria. É possível. Eu acho que não. Maturidade. Mas é a maturidade, principalmente, respeitar a singularidade dele. E a oportunidade. Eu acho que cada vez mais o Martinelli respeita a singularidade dele. Agora, ele vai errar. Né? Às vezes eu fico muito triste que ele foi o que mais jogou, foi o que mais ajudou. E erra num lance pontual. E aí errou um lance, mas assim, não, mas porque aí tem os apelidos, né? Gente, o corpo dele não fala que ele não quer. Pelo contrário, as pessoas não sabem fazer a leitura corretamente. Então, isso de alguma forma, obviamente, toca, porque a gente está vestido o mesmo uniforme. Então, a gente quer que eles, né, sejam respeitados, mas é aquilo, a gente não controla. E eles têm que saber que nem tudo eles vão controlar. Mas saber o que eles desejam é o único lugar que ele pode manejar. Né? Eu acho que tem um outro negócio também que é importante da gente deixar claro, Aline, que é assim, nem todo jogador de futebol, no elenco de 30 pessoas, né, vão querer falar com o psicólogo. Obviamente. Isso é claro. É verdade. Assim né? como a nossa vida, tem muita gente no nosso dia a dia que rejeita. E eu não vou obrigar ninguém a nada. Nada. Perfeito, Eu Paulo. posso chamar para conversar. Eu tenho atleta que eu chamei para conversar, ele não foi. Chamei a segunda vez, ele não foi. E eu vim conversar com ele num café 3, 4 meses depois. Então, assim, eu preciso esperar a chance em que ele me libere. Que ele precisa se me sinta liberar. Confortável, não é isso? Então, assim, é importante que fique claro isso também, porque as pessoas perguntam, tem um psicólogo lá, por que não vê isso? Né? Essa pergunta é fatal. Né? Se o fulano fez uma coisa errada, eu ia falar um palavrão, fez uma coisa também, errada, fez uma merda, né? Porra, mas o psicólogo não está lá. Às vezes a gente não tem contato com esse jogador. E se você tem na pressão, é pior. Não tenha dúvida, e a coisa não vai funcionar. Fora a quantidade de gente que chega antes para falar, né? Isso. Aí é outra coisa que é difícil. O futebol tem muita vaidade envolvida, muita. Então tem muita gente que quer ser o pai do título, né? Mas eu deixo as pessoas serem, não tem problema. O meu protagonismo, e acho que a Emily pensa a mesma coisa, é quando vem um atleta te agradecer pelo que ele fez. Tá vendo? Eu já tô mudando as coisas. Eu tinha várias perguntas para fazer, mas nesse momento tem várias coisas, assim. Eu posso dar 2 exemplos aqui e vocês comentam se vocês quiserem. No seu caso, eu vi que o Tietê compartilhou a sua postagem recentemente. Ele é um cara que super se preocupa com isso. Com o da Emily, eu acho que o Ares, coitado, não aguenta mais falar, a gente já combina. Ninguém pergunta sobre isso, porque todo mundo pergunta, o menino não aguenta mais falar sobre isso. O quanto que você também foi importante na vida dele para ele se tornar o jogador que ele é hoje. Esse é nosso protagonismo. Acho que é isso que a gente quer. Não tem preço, né, Paulo? Não tem. Não tem. E aí viraliza, né? E aí que bom que vai além da gente, né? Porque as pessoas vão vendo isso, vão entendendo que é uma figura, além de grata, é uma figura humana. E quantas pessoas buscaram ajuda, provavelmente, porque viu a postagem do Tietê, o que aconteceu comigo com o Ares, porque assim, a mudança não é só na vida do atleta, é na nossa. E vocês? Mas muito mais pelo que a nossa profissão vai fazer e vai ajudar. Né? Então, quanta gente me procurou, e deve ter procurado o Paulo também, não só para procurar terapia, mas muito estudante de psicologia. Né? Acho que a ação do Ares, a TV pegou, né? A câmera, a Flu TV pegou. E é muito impactante ele falando. O mais importante dessa história toda que a gente está falando aqui é a gente perceber que hoje a figura do psicólogo do esporte é uma figura de um profissional normal dentro de uma comissão técnica. Isso me deixa muito feliz. Normalizar, verdade. Né? Porque assim, caraca, tem psicólogo aí e... Ao lado que tem clube que ainda não tem. Pois é. Mas assim, hoje eu me sinto feliz, sabe, Aline? Dos 20 clubes, só 6 não tem, 4 ou 6, alguma coisa assim. Antes então, assim, só 6 tinham, só 6 aí tinham, o mudou. resto não tinha. Né? Então, assim, é bacana. Eu quero voltar só no assunto rapidinho.
Eu sou muito também do lado de que tem coisas que você não tem o direito de falar, não tem o direito... E quando algumas informações que eu recebo, eu falo, isso não é sobre mim. Se o cara não quer que fale isso sobre ele, eu não tenho esse direito. Então, por alguns nomes, eu prefiro até não falar. Mas o Fluminense eu acompanho muito de perto ano passado e o início desse ano. Você falou uma palavra que eu nunca falei publicamente, mas eu sei que aconteceu, que foi o burnout. Eu sei de mais de um jogador que passaram por isso. Eu sei que a forma de relação e de treinamento mudou muito de um momento para o outro. Sim. Com o Diniz, especificamente, eu tinha até uma relação, eu sei como funcionava o processo dele, que tinha uma coisa emocional muito de vocês por mim e eu por vocês, que por muito tempo foi muito forte, mas quando ele sai é muito impactante também. E aí eu acho que dá para usar esse exemplo para te perguntar sobre esse processo de mudança, né? Eu tenho descrição de como foi o cenário de quando o Diniz saiu do Cano, por exemplo. O Cano falou pra gente várias vezes do quanto que ele sentiu, do quanto que isso impactou, que você cria uma relação e essa relação tem uma ruptura brusca aí. Pode ser que seja bom, pode ser que não seja bom. Sim. Acho que esse não é o ponto. É o quanto que também essa rotatividade e esse mundo afetam os atletas. Sim, a questão de conseguir falar, né? A gente fala sempre da segurança, né? Tem segurança, não está preocupado se vai ou não ser julgado, né? Mas essa questão do burnout, tem a questão que você comentou, né? De treinamento, do emocional. E a gente precisa tomar certos cuidados, né? O quanto que... Eu acho que tudo é o limite, né? A gente precisa limitar. E, às vezes, a gente não consegue perceber, né, o quanto que isso está andando e perder a mão. Então, assim, quando a gente consegue esse espaço, até de fazer o atleta entender, né, qual é o limite dele, porque, por exemplo, às vezes, uma questão física, né, uma questão de lesão... tem muito mais um impacto emocional do que e às vezes tem os dois, né, juntos. Exatamente. E tem coisas do lado de fora também, porque tem uma questão que me chama a atenção, Aline, que é o seguinte: o atleta de futebol, principalmente ele é profissional, ele é o trabalho dele 24 horas. Isso já é um impacto muito complicado, né? Então, assim, chama a atenção que até na base, quando a gente vê crianças de 10, não, ele não pode ser incomodado, ele é o reizinho da casa, já é a criança que sustenta a família, não pode ser incomodado. Então, isso já chama atenção, isso já em base, que dirá num profissional quando, às vezes, esse atleta tem a responsabilidade de sustentar uma família inteira. Então, ele não pode nem sequer pensar em não estar bem. Ponto. Isso acontece. Isso acontece muito. E ele reconhecer que ele não está bem, então às vezes o burnout nem vem pela questão do treinamento, até às vezes a questão emocional. Ele não sabe que o limite dele está estourado porque ele não é um ser humano. Porque o trabalho dele é só aquele período, né? Eu brinco com algumas pessoas próximas que eu acho que muitos jogadores têm síndrome de super-herói. Porque ele é super-herói dentro de casa e nós da mídia temos culpa nisso. A gente sempre conta histórias colocando eles num lugar de super-heróis. Exato, né? Exato. Porque o que eu falo até para eles assim, eu não estou atendendo atleta, eu estou atendendo fulano, né? Então, assim, o Germán, eu estou atendendo o Germán. Germán, pessoa. A gente fala do trabalho dele, às vezes pode chegar uma demanda até pessoal. Como eu falo muitas vezes assim, gente, vocês acham que não dói num atleta chegar em casa, a filha está chateada com o pai porque não acompanhou mais uma vez a apresentação do balé? Vocês acham que eles não sentem? Não vê o filho crescer? Né? Eu que tenho uma filha pequena, eu passei por um processo dificílimo, né? Da Bia estar desenvolvendo o tique, né? Porque mamãe prefere o trabalho mais do que eu. Então, a gente já carrega muita culpa, né? Assim, mãe, né? Mas aqui a gente do futebol tem muito disso também. Não só os atletas, eles muito mais, porque a questão financeira envolve desde pequeno. Então, a nossa preocupação, por exemplo, com a formação, além de criar esses facilitadores, é criar leveza para essas crianças, porque senão já abandona o processo muito fácil, porque já é muita pressão. Então, às vezes, esse burnout nem vem por conta da exigência só do futebol, vem da exigência interna, né? Então, tem muitas implicações que a gente pode abordar esse burnout. A gente já falou aqui, eu já perdi as contas de quantas vezes a gente falou a palavra emocional. Né? E, assim, a tendência das pessoas é sempre entender que o emocional é uma coisa menor. Né? Isso é emocional, né? Isso é estresse, né?
E cabe para quem está assistindo a gente aqui, nesse podcast, maravilhoso por sinal, entender que existe uma diferença entre emoção e sentimento, né? Quando a gente fala de emoção, a gente está se reportando a um comportamento biológico, puro e simples. Por exemplo, você está lá numa praia do Recife, naquelas águas quentinhas, gostosas, você sabe que no Recife tem tubarão, não é isso? E aí você avista uma barbatana de um tubarão a, sei lá, 100 metros teus aí. Pô, aquilo é uma barbatana de tubarão. Aí você bota a mão aqui, eu sou psicólogo, né? Bota o psicólogo faz assim. Será que esse tubarão vem aqui? Não, né? Ele tá lá longe, não sei o quê. Eu negocio isso com o tubarão? Não. Eu saio rápido daquilo ali. E quem faz isso é a emoção. Por isso a emoção é um comportamento biológico, né? Quando eu estou extremamente nervoso, o que acontece? Eu tiro o sangue do meu rosto, dos meus braços e jogo para os grandes músculos. Quem faz isso para poder correr mais? É o comportamento emocional. O sentimento, ele é o quê? Ele é a construção dessa história que a gente viveu emocional. Porque a emoção, ela é fugaz. Ela aconteceu e foi embora. O que eu vou construir dentro dessa experiência emocional que eu tive, que ela é comportamento biológico, aí sim é que vai importar. Como é que eu vou construir isso? Então, assim, que é o sentimento. Que é o sentimento. Essa história que eu construo é que depende do ambiente, depende do treinador que eu tenho, né? Depende de quem é o meu gerente, depende do clube que eu estou trabalhando, da estrutura que esse clube tem. Então, essa história que eu vou construir, esse sentimento, vai depender muito de por onde ele está passando e que se tem muitas flores no caminho, se não tem. Isso faz muito sentido. Quando eu fico vendo o pré-jogo, bastidor, vestiário, as pessoas gritando... Às vezes eu tenho uma sensação que é muito parecido de jogo para jogo. Aí eu fico, como é que os caras se estimulam com todo o jogo, mais ou menos alguém falando aquilo, daquele jeito e tal. Mas é isso, né? Na verdade, se você constrói uma história, ele vai além daquele emocional pontual daquele jogo, né? Exatamente, essa que é a questão. É para você entender que a emoção ela acaba rápido, né? A construção que você faz, que é o sentimento, é que vai importar, é a história que vai ficar. Né? É isso que vai marcar. Então, assim, isso a gente chama de educação emocional e a gente tenta mostrar para o atleta o tempo inteiro isso. Porque muitos deles chegam para nós e dizem assim: Paulo, minha mão tá suando aqui, porra, eu tô muito tenso. Não, cara, tu não tá tenso. Isso aqui é meramente um indicador fisiológico de que você está pronto para agir. Já muda a mentalidade mindset, dele. Mindset não. Já muda a mentalidade dele da leitura que ele tem da mão suando. Né? Porque a mão suando, ele se pô, tô vulnerável. Né? Que eles aprendem assim, isso, né? Que nem a ansiedade, né? Você não tá. Então, você vai saber onde você coloca essa energia. Esse é o nosso trabalho. E dizer que bom, está vivo, né? Você está sentindo, né? Está tocando em você, né? Eu toquei nesse assunto antes, né? Do burnout, que acho que é até interessante essa coisa do alto e baixo, assim. Seu trabalho essa temporada, que deve ser muito difícil conseguir equilibrar o cara que na cabeça dele ainda é o atual campeão da Libertadores e que é o título que todo mundo quer, com uma briga por um rebaixamento e a forma como te tratavam para a forma em pouquíssimo tempo, né? É uma mudança muito brusca. Isso deve ter te desafiado muito essa temporada. Muito. Não só em relação aos atletas, mas a gente enquanto profissionais da instituição, né? Porque muda, né? E o Paulo falou, né, um ambiente de vaidade, né? O futebol, acho que especificamente futebol, as outras modalidades. Eu trabalho também com algumas modalidades fora, mas acho que é bem diferente, né? Né? Aí eu até brinco, né? Não é ecossistema, é ecossistema. Quando eu vejo a ginástica, as meninas, a Rebeca campeã, tudo que ela falou, eu falo, ai, que sonho. E esse né? ponto é um ponto, assim, interessante, Aline, porque a gente, quando contribui com o trabalho do outro, e foi o que eu falei, a questão de ter facilitadores, há um tempo atrás... É claro que a gente vai ter gente no processo, às vezes, que não sabe medir como ajudar. Sabe? E tem muita. Né? Tem muita. É o famoso sem noção. Mas a gente também não controla. Mas a gente também tem que saber separar, porque quando chega um colega que ele pode ser o facilitador, porque... O Paulo falou uma coisa interessante, né, do atleta não querer falar. Mas tem atleta que não quer falar com a gente, mas de repente quer falar, por exemplo, com um assistente social. Fisioterapeuta. Com fisioterapeuta. Ah, não, mas tem que falar comigo, porque eu sou a psicóloga. Então, por que ele não pode ser o facilitador para se chegar?
né? Então, ele não vai ter a técnica, mas ele vai ter o acolhimento. Então, assim, treinar essas pessoas para fazer o acolhimento, acho que também é algo que a gente pode fazer. E nesse momento de altos e baixos, se a gente não tiver, né, esse comportamento de unidade, de olhar para aquilo que faz a nossa vida valer a pena neste momento, e usar a nossa potência de tudo que nós vivenciamos, porque até a gente chegar para conquistar o título, não foi só flores. Teve muito altos e baixos também. Teve gente lesionada, teve gente doente, teve gente perdendo familiar, como qualquer dia. Agora, pegar um ponto e definir que o nosso time, né, é o que falam, que não falam. Tendo vários atletas incomuns da grande conquista. Não é? Tendo vários atletas com comportamento extremamente positivo. E a gente precisa o quê? Validar aquilo que funciona, aquilo que faz bem. Aí é que essa questão, o Paulo falou, né, algumas vezes eu também, sobre o ambiente. Isso faz total diferença. Esse ambiente de potencialização, esse ambiente que faz todo mundo caminhar no mesmo caminho, na mesma estrada, isso tem um diferencial. E a gente não pode deixar a vaidade, né, ocupar esse cenário. Não pode deixar a vaidade tirar a gente da realidade. Passou, o título está aqui, a gente conquistou, mas a gente também tem que entender quem nós somos no momento de adversidade, né? E aí, olhando para isso, vamos entender que tem gente que vai ter mais facilidade, e tudo bem, mas tem gente que não vai conseguir entender o que está acontecendo. Esse também precisa ser acolhido. Então, evitar o julgamento é algo muito difícil, porque nós, seres humanos, já temos um viés negativo, né? Já nascemos ali com foco no negativo, né? Então, olhar para esse lado, então, não deixar o ambiente prosperar o pessimismo, não deixar o ambiente ficar naquele... Poxa, nada dá certo, criar, né, mecanismo, hábito de linguagem. O que falou do Botafogo. Não, mas por quê? Não funcionou por quê? O que faltou? E muitos atletas até podem sair de um jogo e dizer assim, poxa, hoje não foi o meu dia, tá vendo, Emily? Minha bola não tá entrando, mas aí a gente fez um gol, por exemplo, de um passe importante desse atleta, né? Então, a bola respingou ali de uma tentativa desse atleta. Como é que a bola não entrou se você não tivesse tentado? Ele precisa ver também o que ele está construindo para gerar um impacto na equipe. É um reforço da ideia. Acho que o Diniz falava muito isso nas entrevistas coletivas quando a gente trazia o bom momento. Não adianta me elogiar porque eu sou essa mesma pessoa do momento ruim, né? É um pouco verdade. Essa mentalidade, né? É verdade. Eu acho que tem um ponto importante que a gente não pode nunca esquecer, é que a gente se relaciona com pessoas. E pessoas... gerir pessoas não é uma coisa fácil. Por que não é uma coisa fácil? Só de jogador, hoje, que viajou para São Paulo, para Porto Alegre, foram 34. Só vou falar deles, né? Nós somos 70 no geral, entre staff e tudo, né? São 34 cabeças diferentes, que vieram de lugares diferentes, com conhecimento de vida diferente, história de vida diferente, e essas histórias precisam conversar. Às vezes não conversam. Exato. Se essas histórias não conversarem umas com as outras, né, nada vai rolar, nada vai acontecer. Então, assim, aquele relacionamento com pessoa é o que vai levar a gente para um lugar bacana. Eu não estou dizendo de título, né, mas vai levar a gente para um lugar bacana. Se eu não conseguir construir agora, eu já sei que só através do relacionamento pessoal eu vou conseguir alguma coisa maior. Isso é o contágio emocional, que por acaso foi a minha tese de doutorado. Eu falo que se você vê qualquer informação, qualquer notícia falando, o grupo inteiro foi a favor, o grupo inteiro fala, desconfie. Claro. 34, 30 pessoas, que é um grupo... Só de jogadores. Dificilmente você vai ter uma unidade em alguma decisão, exatamente. Em alguma opinião. Mas eu acho que um assunto que era fácil da gente esperar e falar aqui, que a gente acabou não falando e que seria bacana também a gente falar um pouco, é a opinião de vocês sobre rede social, o impacto da rede social. Vocês dão algum conselho? Isso é de jogador para jogador? Não leia, não veja. Eu conheço jogador que lê todos. Tive uma exclusiva com o Marcelo esse ano. E aí o Marcelo falou pra mim, eu leio todos. Falei, você é louco, eu não leio, eu tenho eu alcanço bem menos pessoas que você. E o impacto que eu já tenho na rede social me faz mal ler tudo que as pessoas falam, eu prefiro não ler. Ele, não, eu leio pra saber exatamente, porque depois eu volto lá. Como é que vocês fazem qual é a instrução que vocês dão pra lidar com isso? Infelizmente, a rede social hoje,
o que dá engajamento é o negativo, é o ruim. Né? Assim, você botou uma notícia assim, fulano deu 50 cestas básicas, então 3, 4 pessoas vão comentar, mas se você vê que o cara foi para a noite, né? Ele saiu, você vê que vai despencar de gente falando. Então, assim, está provado, isso é pesquisa. Engajamento só acontece na rede social, ou seja, pelo tal do algoritmo, não é isso? Através de coisas negativas, de coisas que são explosivas, digamos assim, não necessariamente negativas. Então, consumir essa informação, eu acho que é um papel nosso sim orientar, mas a gente não tem como mudar, porque o celular hoje é parte do corpo da pessoa. Né? E vai ficar assim cada vez mais. A vida da gente está dentro do celular. A gente carrega a vida da gente na mão. Né? Hoje tem que botar no bolso, que está difícil andar com ele na rua. Né? Mas a gente carrega a vida da gente na mão. Então, assim, quanto mais a gente puder orientar nesse sentido, eu hoje estava conversando com o Pablo sobre isso, na hora do café, agora à tarde. Né? O Pablo é um cara assim, muito esclarecido. Muito, muito, muito. Eu até indiquei um livro para ele que ele não conhecia. Que passou por muita coisa também. Né? Muita coisa. Foi um ano bem pesado para ele. E ele falando assim, Paulo, para mim é muito complicado, porque assim, eu não vou consumir essa informação, eu não vou assistir a televisão para falar mal de mim. Né? E aí ainda brinquei com ele assim, falei, cara, até algum tempo atrás a gente, para saber a notícia do jogador, esperava o jornal na banca no dia seguinte. Ou então quem era assinante abria a porta, estava lá no chão, e aí você sabia da notícia. Hoje a notícia está em 1 minuto depois que a coisa aconteceu. Então, assim, é tudo muito rápido. Então, quanto mais eu consumo informação que não é relevante, eu estou deixando de viver outras coisas. Não sei se a Emily pensa a mesma coisa. Eu penso dessa forma e sempre falo para eles, né? Porque, assim, a carga emocional, né, de trabalho já é enorme. Aonde que eles vão descarregar isso? Aí só vai entubando. Geralmente, quando eu vejo um atleta que se afeta muito, né, o aconselhamento é evitar ao máximo. Mas não só o atleta, a gente faz reunião com as famílias também, com as esposas, sim. Porque, às vezes, você acaba tendo impacto também na família. Né? A família, às vezes, vai brigar com o torcedor porque... Né, acontece, né? Você fica ali chateado. Mas tem que ter um certo cuidado, né? Acho que é a esposa do Arana, não tenho certeza, que está recebendo ameaça pela internet também. Eu vi alguém que postou essa semana sobre a ameaça que a família recebeu. Do Ares. Eu vi hoje o Ares compartilhando. Vi hoje que o Ares. Agora você vê, né? Gente, eu já vi gente comentando em rede social. Eu olho. Vou olhar tudo ali. Eu olho alguma coisa também. Assim, eu queria que tu tivesse um câncer para tu nunca mais jogar aqui. Que isso? É muito, muito pesado, né? São muitos julgamentos. Então, assim... o aconselhamento vai fazer diferença na sua vida? O que essa pessoa sabe, né? Dele, do esforço dele, o que ele passou. Porque tem uma coisa assim, eu acho que esse julgamento vem muito pelo olhar da conta bancária do atleta. O Leão falou disso recentemente. E assim, peraí, gente, nem sempre isso... Não tem o direito de ter nenhum problema emocional, não pode, porque tem dinheiro. Porque tem dinheiro, e assim, mas não sabem o que eles já passaram também. É muito complicado, assim, o mercado da bola é isso, né? Valorizou. Então, ele vai dizer, não quero. Não, calma, né? Então, eles precisam... Mas você faz controle da rede social? Você olha o que está sendo falado? Para entender, às vezes, se você precisa fazer uma abordagem ou não? Eu olho também. Eu olho. Mais de 30 redes sociais para olhar por dia. Então, eu olho... Não, eu só olho o Instagram. Eu olho também. Não, mas de todos os jogadores, assim? Eu vou olhando o que está passando no feed ali. Tá. Eu vejo... Assim, eu não fico monitorando, não. Mas, assim, não sei se já aconteceu com o Paulo. Eu também já recebi algumas coisas desagradáveis. Eu recebi 500 no final do ano passado. Até de colega de profissão. Mentira. O quê? Pois é. Nossa mãe do céu. A gente não estava com 13 pontos de vantagem? É verdade. É porque ano passado, eu acho que se tornou eu acho até é um assunto muito complicado, saúde mental do psicólogo. Vamos abordar. Passei mensagem para ele, não estou aguentando ainda. Foi. Não tô aguentando. Foi. Na verdade, a gente faz isso sempre. Quando a gente está mal, a gente liga para os amigos. Assim, mas vocês fazem terapia à parte? Em grupo. Não, porque às vezes é puxado, né? É puxado. Porque assim, por mais, Aline, que a gente tenha conquistado um espaço, às vezes foi o que o Paulo falou, a gente tem que dar alguns passos para trás. Esses 2 últimos jogos que a gente empatou, antes do jogo do Palmeiras... 3, né? Foi Cuiabá, Vitória, Atlético Mineiro. Isso. Mineiro.
Teve um cara que minha rede social é aberta, né? Um cara que entrou e falou assim: você não acha que está na hora de você sair, não? Não está dando para você fazer mais nada lá. Mentira. Nesse nível. Então, é porque aí, no seu caso, Paulo, acho que tem um ponto muito específico de a saúde mental ter virado tema e ter virado o foco do Botafogo, né? É verdade. O seu trabalho virou o centro das atenções. É verdade, faz sentido. Pra você, esse processo, assim... Não, pra mim não importa. Não sinto nada com relação a isso. O que eu não gosto é da grosseria. A grosseria me faz mal. Entendeu? Eu acho que assim, se alguém chamar a minha atenção, até dentro do clube mesmo, pô, Paulo, não dá pra pensar em outra coisa, o que a gente pode fazer de melhor, tá vendo que não tá dando certo, porra, vambora, vamos pensar, me ajuda, né? Peço ajuda, não tem o menor problema com isso. Deixa eu até te fazer uma pergunta em relação a isso. Eu entendo os jogadores não quererem falar do ano passado, e eu acho que a mídia, de alguma forma, fez isso de uma forma errada, assim. Não digo errada, mas colocando um peso que não faz tanto sentido, desconsiderando dentro de campo, desconsiderando vários pontos. Mas foi algo orquestrado? Foi algo combinado de... Ano passado ficou para trás, não quero falar disso. Foi orientação nossa, de todo o clube. A gente não toca nesse assunto. Esse assunto passou. Não dá para viver de passado. O Botafogo já vive de passado de muitas vezes, muitos anos. Entendeu? Aquilo ficou lá. Né? O que importa é o que a gente construiu daqui para frente. Isso é que eu digo que eu sempre persegui no Botafogo. E agora a gente vai. Eu acho que... Imagina essa ruminação. É que a gente sentiu isso. Ruminar. A gente sentiu isso. Eu entendo o excesso de comparar com o ano passado. Mas existiam momentos que a gente olhava para esse ano e olhava para o ano passado. Pô, o jogo fundamental da temporada ser contra o Palmeiras. É uma história assim... que a gente ficava... Só que a gente tinha uma sensação, não posso tocar nesse assunto, porque se eu tocar nesse assunto, a resposta é essa. Não vivemos de passado. Isso. Falei, cara, isso me parece ter sido algo orientado. A gente discutiu muito sobre o assunto. Muito. Durante um bom tempo. Só que chega uma hora que não é mais para falar. Já se discutiu tudo que tinha que se discutir, ou seja, esgotou o tema. Os problemas desse ano são desse ano, né? Isso. Até porque é pauta de saúde mental, né? A gente fala tanto de desacelerar para ver mais, para viver o presente. Aí se você fica pautado numa coisa que aconteceu e era outro momento, outras pessoas, outra gestão... Seja no passado ou seja no futuro. Né? Porque senão você deixa de olhar para aquilo que você está focado, né? Então você não vive exatamente naquele momento que você precisa estar focado. Esse né? é o foco da minha terapia, inclusive. Viva o presente, sinta o presente, que é isso aqui também, né? É o tempo inteiro e pensando no que vem depois e o que eu vou fazer depois. E a gente sente pouco isso. Deixa eu ver se eu vou lembrar o nome. Um tema, como é que é? Smart Rot, acho que é isso. Não. Brain Rot. É a expressão do ano de um pesquisador aí. O que é Brain Rot? Cérebro podre. Né? Que muito comum. Que retrata, de fato, o que a gente está vivendo. A gente está dispensando a capacidade que a gente tem cerebral de ser positivo, de ir para frente, de criar situações. O cérebro, ele foi cunhado para se adaptar a situações. Mas a gente não pode expor o cérebro o tempo inteiro a um tema que é desgastante, né? Que vai levar você ao estresse. O estresse tem algumas fases que a gente Você gera segue burnout. até chegar nisso. Né? Então, assim, a gente caminha para isso. Então, é preciso que tenha, de uma vez por todas, uma parada. Para um pouco. Né? É preciso parar um pouco. Desliga o celular, dorme sem ele. Eu comecei a criar alguns hábitos. Eu coloco o meu celular para desligar às 11 horas. Desligar não, ele fica sem eu saber se alguém ligou ou não. E eu não pego nele. E de manhã eu só vou ver alguma coisa no celular depois que eu tomei meu café. Né? Não é fácil, eu sei que não é. Eu preciso botar isso na minha vida. Assim, mas preciso criar, você precisa criar. O cérebro, ele é padronizado, você cria padrões de comportamento no cérebro. E como é que você muda esses padrões? Colocando outros comportamentos por cima dele. Porque esse padrão já criou, ele vai estar aqui. Se você tem que imprimir outros comportamentos por cima e ir forte, seguir com isso aí. Né? Se você quer emagrecer, se você quer parar de fumar ou qualquer outra coisa. Se você não imprimir uma força contrária a esse padrão que você tem, você vai ser engolido. O sistema vai te engolir. Tem coisas simples que você pode fazer. Por exemplo, na hora de um banho, por exemplo, eu falo muito isso para os atletas.
Acabou o treino, vai pro banho, sente o banho. Pronto. Minha terapeuta fala isso, Ou exatamente seja, isso. Ela é fala, o barulho da água, eu ia falar é o cheiro essa do frase, sabonete. a água tocando no seu corpo. É a mesma coisa na hora de comer, né? Então, assim, a gente não come, a gente engole a comida. É a textura, o sabor, a temperatura, o barulhinho. Às vezes Agora eu sou isso, a frase é essa. Exato. Se ligar Nesse no que momento eu sou acontece isso, no que eu tô presente. fazendo. Às vezes eu peço para eles deitarem, para na hora de dormir botar um fone de ouvido, mas sem música, só para escutar o barulho da respiração, para entrar em contato mesmo, né? E muitas vezes eu brinco com eles, assim, eu aperto a mão, não olha para a mão, eles morrem de rir. Aí tá, Emily, agora eu tô apertando, agora você aperta a minha mão é magrinha ou gordinha. Aí, obviamente, eles têm a figura da pessoa fofa. Ó, sente a mão. Ah, não, a mão é magrinha. Eu falei, tá vendo? Você tem a informação que eu sou uma pessoa gordinha, mas na hora que você para perceber pelo sentido do tato, assim, a minha mão é magra, eu sou gordinha, mas a minha mão... Ah, tá. Então é a mesma coisa. Quantas vezes eles chutam a bola por dia? Eles não sentem mais como se fosse a primeira vez. Vai fazer um aquecimento, preste atenção, né, no corpo, sente a batida da bola. Trazer para a realidade. Escuta a batida da bola. Cada vez menos a gente faz isso. Né? Ou seja, para eles estarem presentes, né, A gente no está no momento. automático. Total. Ó, eu tinha certeza que isso aqui ia ser desse jeito. A gente ia começar, mas assim, depois a gente ia começar a conversar. Eu ia sair completamente do que eu tinha pensado e a gente já ia extrapolar o tempo, porque eles falaram, normalmente 50 minutos, pode chegar até 1 hora, já tá com quase 1h20. Ou seja, eu tenho 1h15 ali. Fala pouco, fala. E eu também, vocês já perceberam. Aí a coisa fica melhor ainda. Mas uma pergunta que eu queria muito falar com vocês, assim, a gente agora no final botou um pouco o terapeuta no foco, o psicólogo no foco, né? E aí eu queria que vocês falassem de alguma história que vocês viram acontecer e vocês se sentiram muito orgulhosos de fazer o que vocês fazem. Tem algumas, né, durante esses anos todos, mas uma bacana que eu tenho para contar, tínhamos, eu ainda estava no Flamengo nessa época, tínhamos um lateral esquerdo chamado Jonatas. Eu acho que parou de jogar bola hoje. Ele chegava no clube, a cabeça dele assim, com aquela necessaire embaixo do braço, que é característica. Todos, sem exceção. Né? Ele chegava... Todo dia eu falava para ele assim, Jonathan, levanta essa cabeça, ergue esse corpo, olha a postura. Ele, Paulo, para, não sei o quê. Aí um dia fizemos uma reunião de grupo, ele falou, antes comigo, não me põe para falar. Falei, tá bom, fica tranquilo. Aí fizemos um trabalho de grupo, depois fizemos um outro. No terceiro trabalho eu já puxei ele para falar. Aí ele já falou, a gente interagiu ali na dinâmica de grupo que estava fazendo. E aí eu comecei a notar que ele começou a levantar mais a cabeça. Chegando no clube, aquele cantinho ali que vem do estacionamento, era na Gávea isso ainda, olha isso. Né? Ele vinha ali naquele estacionamento, ele começou a levantar a cabeça, erguer a cabeça. Hoje ele fala em rede social, hoje ele troca ideia, ele conversa com pessoas. Né? Então, assim, isso é um dado bacana que eu tenho de uma pessoa que eu gostava muito, que é o Jonatas, era no lateral esquerdo. Não sei se você vai lembrar dele, mas... Jonatas Domingues, acho que esse é o sobrenome dele. Bacana. É isso. Nossa, você falando assim, eu acho que você pegou momentos... Eu falei, né? Tô 14 anos trabalhando com isso. Eu peguei o Flamengo indo pro Ninho do Urubu, saindo da Gávea indo pro Ninho do Urubu. Então eu peguei uma fase de... Eu também peguei Ronaldinho Gaúcho, Adriano, acho que essa fase toda você tava lá, né? Não, quando o Ronaldinho Gaúcho chegou, eu saí, o Vanderlei Luxemburgo entrou no primeiro ano dele... E aí, quando ia iniciar o segundo ano, ele pediu demissão de umas 8 pessoas do departamento e eu era uma delas. Depois de mais de 20 anos de casa. Sim. É a vida também de quem trabalha no futebol, né? A gente lógico. nunca sabe o dia de amanhã. E a sua história, Emily? Eu também tenho algumas. Estou até aqui pensando, mas eu acho que essa é mais recente. Acho que é do Nonato, né? O Arias, vou dar um desconto pro Arias, né? Já tá bom já. Do Nonato, eu tenho permissão para falar também que o Nonato, quando veio na primeira passagem, né, ele meio assim, meio desconfiado. E quando a gente estabeleceu a conexão, foi bonito de ver, sabe, o quanto que ele começou a virar a câmera para dentro, começou a querer estudar, né, a parte de até participou de uma entrevista recentemente falando, né, da neurociência.
E aí teve um dia que eu tava lá no CT, a gente conversando, ele falou assim, tirei onda. Ele me chama de Tia Emily, tirei onda. Porque a maioria veio da base, né? Até os colegas Tia Emily pra cima e pra baixo. Eu estava estudando lá neurociência, aí o professor falou de felicidade hedônica, eu sabia responder, né? Porque e aí é bonitinho de ver, porque assim, é o quanto ele se encontrou e está se permitindo se autoconhecer através, né, não só da psicologia, mas também da neurociência e levar. Ele não está preocupado se ele vai virar chacota, né? Porque tem sempre a brincadeira, né? Vai lá, neurocientista. E eu brinco aqui, gente, meu futuro estagiário, né? Emily tem na equipe dela hoje um cara que foi goleiro do Botafogo. O Luiz Guilherme. Que bacana. Ele é psicólogo. Ele o Luiz Guilherme, desde a base, né, no Botafogo e tal. O Luiz Guilherme tá lá com a gente, um querido. E assim, eu acho que quando a gente consegue levar, porque ele é o atleta, mas ele tá buscando a informação não só para futuro, mas para ele principalmente. E o encantamento dele, como ele fica feliz de falar. Ele falou assim, Tia Emily, eu me encontrei, né? Como é bonito saber dessa coisa da psicologia, como se faz. Que às vezes a gente está falando de psicologia sem falar em psicologia exatamente as palavras técnicas. A gente fala com muita leveza, né? Então... Eu posso contar mais uma, rapidinha? Claro! Uma que ela é muito recente e é do meu ídolo. É meu pupilo, eu gosto mais dele, que é o Tietê. Ai, cara, eu fiz uma exclusiva com ele esse ano. Eu recebi no meu Instagram 2 mensagens importantes. Fala pro Tietê que a gente ama ele, a gente vaiou ele naquele dia, não sei o que, mas para ele ficar no clube, aí mandei as 2 mensagens para ele. Aí cheguei no clube e falei, você viu a mensagem? Eu vi ele, Paulo, eu te amo. Ele para mim, cara, eu te voltei. Ali. Ele é muito fora da caixa, né? Muita coisa. Não, esses atletas que conseguem uma conexão, muda realmente total. É que você brincou, vou dar um desconto pro Ares, mas o desabrochar do Ares é muito bonito, né? Quem acompanhou quem ele era, pra quem ele como ele fala, tudo é impressionante. Engraçado que as pessoas não conseguem perceber, até porque ele mantém a postura, mas ele é uma pessoa muito engraçada. Ele tem umas tiradas assim, ele é muito rápido, não é à toa, né, no campo. e é engraçado que assim, o que aconteceu me pegou tão de surpresa, eu acho que eu não tinha noção do impacto dessa relação, tá? Porque foi um momento difícil da avó e tal. Mas é o quanto que ele leva também, né? Eu vou falando, eu vou me arrepiando todinha, porque é algo que ele consegue também perceber o dia que eu não tô bem. É bonito, né? Outro dia eu tava meio estremecida também lá, eu tava chateada. O que acontece dia a dia? Ele percebeu, mas tem um também que outro dia me abraçou, beijou minha cabeça assim, calma, Tia Emily, calma, eu tô com você, Tia Emily. Quer que eu fique aqui? Eu não vou nem vou nem ter ele brincando comigo, que foi o John Kennedy. Então é bonitinho de ver esse acolhimento, sabe, deles, tem a preocupação, assim, aconteceu alguma coisa. Então, isso são histórias que, assim, eles estão entendendo que tem um lado, um profissional, que é da saúde mental e que eles consideram normal, a gente também não está bem, não tem um julgamento. É um sinal de confiança muito grande. Eu já passei muito por grande. Assim, psicóloga chorando, choro mesmo. Claro. Eu choro, inclusive, no consultório, quando chega paciente dizendo uma superação. Gente, a gente faz parte do processo, a gente está torcendo para a pessoa, né? Porque a gente aprende na faculdade, né? Aquela questão, né? Olhar de paisagem, manter um distanciamento. Então, assim, é estranho manter um distanciamento total se você está numa trajetória lindíssima também com um paciente que chega com várias conquistas, né? Olha, se deixasse, eu já ia ficar aqui, porque aí você falou do John Kennedy, eu já lembrei de várias histórias. Aí ele já falou do Tietê e eu já pensei, poxa, é importante ter um cara assim, porque eu sei que o Tietê é muito líder sem ser líder externo, né? Ele é um cara que todo grupo fala que é chato. Ele é mais chato, porque ele tem uma liderança diferente, mas ao mesmo tempo ele é muito central no grupo. E às vezes pra vocês é importante ter esses caras também, pra vocês conseguirem... Tem que ter de tudo, não tem jeito. Acho que não foi só apoio dos atletas, né? Eu me sinto extremamente acolhida por eles. Bom, vou ter que encerrar, né? Porque a gente já tem mais de 1h20 de papo aqui. Então, antes da gente encerrar, eu queria só deixar um espaço se vocês quisessem ou acham que precisam falar de alguma coisa, algo que vocês ou não foram perguntados, ou que vocês acham que tem a necessidade de falar. Achei muito bacana o Paulo falando sobre o ano passado, o quanto que ele virou foco e quanto que isso, né, coloca todo o tempo que você tem de trabalho em xeque para um monte de gente que nem conhece seu trabalho. Então, queria deixar um pouco o espaço para vocês, o que vocês
o que o coração mandar. Vamos ver. Assim, eu queria deixar um recado para as pessoas que não conhecem o que é psicologia. Perguntem. Não saiam por aí falando qualquer abobrinha não sobre o trabalho da psicologia do esporte. Procura se instruir. Todo preconceito, o fundo dele é ignorância, né? Então, assim, não seja ignorante. Procura saber o que faz o psicólogo do esporte. Não tenha um preconceito acerca da atuação do psicólogo do esporte. Acho que o recado que eu vou deixar é esse. E também vou deixar um para você, que você foi maravilhosa aqui. Ah, obrigada. Muito bom. Muito bom. Aproveitando o que o Paulo está falando, Aline, o que eu deixo de recado é que as pessoas comecem a olhar para o outro com mais potência, sem julgamento, né? Porque quando as pessoas se conhecem, sabem da sua própria vulnerabilidade, sabem que pode acontecer coisas que a gente não tem ali na mão. Não é uma defesa a jogador de futebol, atleta, não. É uma defesa de quem está do teu lado. Às vezes você não está percebendo, né? Uma fragilidade, um trauma, mas assim, não é olhar para isso, é olhar para a potência que essa pessoa tem. E às vezes a própria pessoa está precisando de ajuda, né? Ou seja, está precisando desembaçar a lente. Então, obrigada pelo espaço, né? Eu estou extremamente feliz de estar aqui, né? Você com toda a sua intenção com a saúde mental, acho que isso faz total diferença para a gente, porque o que você está fazendo aqui é uma prática de propósito. Não é sobre o que você gosta, né? Você quer que as pessoas também entendam mais e estar aqui com esse cara incrível que eu amo de paixão, né? E saber o quanto que a gente se apoia, né? A gente precisa disso. Eu acho que o outro recado também que eu queria deixar é assim, da nossa área, as pessoas também precisam ter um pouco mais de empatia, porque não sabe o que é trabalhar em clube de futebol. É muito mais fácil dizer, porque se fosse comigo, como é que a pessoa se sujeita a isso, aquilo? Mas para que a gente consiga o que a gente conseguiu, Paulo, né, desde o início, passando por muitas situações adversas, eu ainda peguei uma fase bem melhor que se não fosse eles, né? Eu acho que eu não teria conseguido, mas assim, é muito mais fácil julgar e a gente às vezes precisa passar. Às vezes o engolir sapo é necessário para que esses atletas já tenham oportunidade para falar. Então, muita coisa que está acontecendo hoje, com o atleta falando, né, para o mundo, atleta de futebol, é porque teve o psicólogo que precisou, né, ter um pouquinho mais de resiliência, de paciência, às vezes até adoecendo, para que esse espaço hoje tivesse mais naturalidade. Então, acho que é outro recado que eu queria falar. Bom, eu que quero agradecer imensamente vocês dois aqui, dois profissionais desse tamanho, e a gente começando só apenas um projeto novo, que é um projeto que por muito tempo eu já tentei tirar do papel, e aí entram várias coisas no processo e a gente de alguma forma não consegue. A minha forma de trabalhar sempre foi muito tentando tratar o outro que está do outro lado como ser humano, que eu também sou. Mas mais do que isso, sempre me incomodou, de alguma forma, serem tratados os jogadores apenas como números, estatísticas e apenas aquilo que importa. Então, essa sempre foi a minha forma de trabalho e eu sempre senti uma falta de espaço para a gente aprofundar mais em alguns temas fora do que é ali as 4 linhas, do que é a tática, de como funciona. Então, também estou muito feliz hoje, assim, da gente estar conseguindo tirar esse projeto, assim, do papel, e especialmente com 2 figuras como vocês, que foram incríveis. Muito obrigada também. E aí, já vou lembrar também, mais uma vez, agora na personagem youtuber que serei daqui pra frente, para se inscrever no canal, para ativar o sininho, também deixar os comentários de futuros temas que a gente pode ter daqui pra frente.